Boa tarde, irmãos. Meu nome é Sidney Alencar. Sou católico, apostólico, romano, graças a Deus. Sou membro da igreja da qual foi deixada por Cristo, confirmada lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz: Pedro, sobre essa pedra edificarás a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Hoje estarei falando aqui sobre o protestantismo e o ódio que eles têm por Maria Santíssima, a Mãe de Deus. Ao falar Mãe de Deus, tenha convicção disso, meus amados irmãos, porque Cristo não é dividido. Cristo é uma única pessoa, homem, 100% homem e 100% Deus. Podemos dividir a pessoa de Cristo. Pergunta ao protestante: você é dividido? Um exemplo: José alma, José corpo? Não, obviamente que não. Chamamos de José, incluindo corpo físico e alma. Mesma coisa Jesus. Jesus é 100% Deus e 100% homem em uma pessoa. Portanto, Maria é a mãe de Deus. E o protestantismo, amados irmãos, o protestantismo, ao meu ver, é a religião daqueles que não têm nenhuma. Entre os protestantes, cada um traça seu próprio caminho. É a confusão religiosa universal. Ninguém conhece aquilo em que acredita e nem por que acredita. Cada um faz o que o satisfaz. Cada um segue seu próprio capricho. Essa é a verdade. Mas falando sobre Maria Santíssima, amados irmãos, já me deparei com vários protestantes em grupos de debates, falando pessoalmente. Quando eu entrava no assunto sobre a Virgem Maria, a pergunta era, ou melhor, a resposta por parte dos protestantes era: a Virgem Maria não é a mãe de Deus. Aí eu pergunto, senhores protestantes, como que pode Maria não ser a mãe de Deus? Se isto é o que vocês acreditam, então vocês criaram vários erros. Abram a Bíblia de vocês em 1 João. João, capítulo 1, versículo 1. E diz o seguinte: acompanhe na sua Bíblia aí, amados irmãos protestantes. Bom, se vocês discordam, vocês vão estar discordando das Escrituras. Escrituras essas das quais vocês dizem acreditar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Em João, capítulo 1, versículo 14 diz: E o Verbo se faz carne e habitou entre nós. Esses dois versos dizem que Deus foi feito carne, a substância da carne de Deus na segunda pessoa, que é Jesus Cristo. Quantas pessoas é Jesus Cristo? Uma ou duas? Essa é a pergunta para os senhores protestantes. Para acreditar que Maria só deu à luz a Jesus Cristo humano, os protestantes estão dividindo Jesus Cristo em dois: em Jesus humano e em Jesus divino. Aí está um erro doloroso, grotesco, ignorante, inaceitável, queridos irmãos. Para provar o contrário, é só conferir na própria Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 7, onde notamos um Deus que é um homem, é também um homem que é Deus. Jesus Cristo é um e não dois. Lembremos-nos também quando Tomé chama Jesus de meu Senhor e meu Deus, em João, capítulo 20, versículo 28. Só conferir na Bíblia de vocês aí, amados. Se vocês discordam, vocês não vão estar discordando de mim. Não vão estar discordando do que eu estou afirmando como católico, apostólico, romano. Vão estar discordando do que diz as Escrituras. Escrituras essas que vocês dizem que acreditam. E que sinceramente eu tenho muita dúvida, mas muita mesmo, se acredito. Vocês querem às vezes contradizer a própria Bíblia, queridos? Bom,
Quantas pessoas de Jesus Cristo? Uma ou duas? Já respondi a questão. Só vê em João capítulo 20, versículo 28. Vocês protestantes, ao negar Maria como mãe de Deus, estão refutando Lucas capítulo 1, versículo 43, da qual Isabel fala com as palavras dadas a ela pelo Espírito Santo, de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. É importante deixar bem claro que Maria gerou o homem, Deus, Romanos capítulo 9, versículo 5, e todos os anjos o adoram. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Maria é realmente mãe de Jesus Cristo, homem e Deus, conforme o testemunho da Escritura. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ela torna-se a mãe da pessoa de Jesus na plenitude de seu ser humano e divino. De ser humano e divino. Por exemplo, Jesus não disse ao filho da viúva: a parte de mim que é divina te diz, levanta-te. Jesus fala simplesmente, eu te digo, levanta-te. Na cruz, Jesus não disse, minha natureza humana tem sede, mas exclama, tenho sede. Podemos e devemos chamar a Virgem Maria, Mãe de Deus, porque o termo da maternidade não é a natureza, mas a pessoa. Entenderam, amados irmãos protestantes? Bom, fica muito óbvio de que vocês, queridos, estão totalmente fora da realidade. Bom aceitarem a realidade e voltar para a Igreja de Cristo, queridos. A pessoa de Cristo é a segunda da Santíssima Trindade, o Filho. Em Maria se realiza, pois esse mistério, ser ela mãe de Deus e de Deus filha, ela participa do mistério do seu Filho, que é Deus e homem ao mesmo tempo. Assim como Gênesis capítulo 3, versículo 2 ao 7, apresenta a mulher Eva envolvida com o tentador e o pecado para a ruína do gênero humano, assim Gênesis capítulo 3, versículo 15, só lê na sua Bíblia, se deu o trabalho, amado irmão protestante, você que discorda, Eva feita mãe da vida por excelência, ou Eva plenamente realizada em Maria. Intimamente associada ao Messias na obra de redenção do gênero humano. Assim, a mulher Eva, mãe da vida, que introduziu o pecado no mundo, será também a introdutora da salvação ou do Salvador no mundo. O papel de Eva é recapitulado por Maria. Eva é portadora da desobediência e da morte com seu não a Deus. Maria, ao contrário, traz a fé, a alegria e a vida com seu sim. O anjo mau falou à mulher infiel. O anjo mau falou à mulher infiel a Deus. O anjo Gabriel falou à mulher fiel a Deus. No primeiro caso, a mulher colaboradora para a morte. No segundo caso, a mulher, a nova Eva, a verdadeira mãe da vida, colaboradora para a vida. Podemos assim dizer que Maria é o templo do Senhor, o sacrário do Espírito Santo, o tabernáculo e a arca da aliança. São figuras da Virgem Maria. Ela é o sacrário vivo do Espírito Santo, porque se tornou a mãe do Verbo encarnado. Basta percorrer as páginas das Escrituras, amados irmãos protestantes, para ver que Deus não habita no meio do pecado. Já vi muito protestante dizendo, mas Maria pecou. Eu pergunto, pode o puro nascer do impuro? Pode a luz se misturar com as trevas? Óbvio que não, né? Só questão de reflexão, parar para pensar, usar um pouquinho o cérebro, vai chegar a essa conclusão óbvia, de que o puro não pode habitar no impuro. O puro não pode estar em meio ao pecado. A luz não pode se misturar com as trevas. Isso é claro. Se Maria fosse somente um instrumento ou uma mulher comum, como se afirma no protestantismo, o próprio opositor poderia se apresentar a Jesus e dizer: onde está a sua honra e sua glória? Sem sombra de dúvidas, a Bíblia, a tradição e o magistério da Igreja deixa bem claro que a Virgem Maria é a Mãe de Deus. É claro que não podemos esquecer que ela não é a Mãe de Deus na primeira pessoa, e sim na segunda pessoa, que é Jesus Cristo. Espero que tenha colaborado aí para abrir a mente de alguns protestantes
Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, está mais do que óbvio aí. Vocês protestantes que vieram assistir esse vídeo estão completamente fora da realidade, amados. Então, passem a acreditar no que diz a Bíblia. Volte-se para a verdade. Negue a mentira. Não dê ouvido a falsas doutrinas de homens. Cuidado com o que o pastorzinho diz. Maria foi pensada, amada e predestinada para ser o templo do Espírito Santo e mãe do Deus encarnado. Amém? Fique com Deus. Tenha uma boa tarde.